Oi, tudo bem? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Essas são as palavras do Senhor Jesus aos fariseus, que tinha acusado ele de expulsar demônio de um homem, não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder de Beelzebul. Quando eu ouço Jesus falando, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha, eu tenho na minha mente que Jesus está fazendo uma grande obra, um trabalho para Deus. E é como um homem rastelando as folhas. Ele começa a juntar aquelas folhas em cima da grama, sabe aquelas folhas que caem das árvores? Que faz aquela bagunça no quintal, na grama. E aquele homem vem com um rastelo. E aí quando ele está juntando, dá aquele vento, espalha tudo. Aí ele vai ter que ajuntar tudo de novo. É um retrabalho. Jesus ele está falando de retrabalho. Jesus está falando que tem pessoas que atrapalham o trabalho dele. Tem pessoas atrapalhando a obra que ele veio fazer. E por isso ele tem que fazer um retrabalho. Quem comigo não ajunta, espalha. E quem não é comigo, é contra mim. E você sabia que muitas das vezes nós atrapalhamos o Senhor Jesus no seu trabalho? Sem querer, querendo, mas nós atrapalhamos. E muito. Por que isso? Porque nós somos discípulos cabeçudos. Olha para os primeiros de nós. Jesus, o apóstolo Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, aí vai lá, Jesus, colar a orelha de Malco, lá, guarda a tua espada, homem, quem vive pela espada vai morrer pela espada. Aí você vê Jesus vindo de Samaria, Samaria não recebe Deus, não quer receber ele. Senhor, o Senhor não quer que ore para que desça fogo do céu? Aí vai Jesus ensinando. Vocês não sabem que espíritos são. O Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas veio para salvar. Aí daqui a pouco chega mais dois lá e fala: Ô mestre, quando o Senhor foi honrado na sua glória, a gente quer estar do seu lado. Ai Jesus, vocês não sabem que vocês me impedem. O reino dos céus, o menor que será o maior. Aí vem Jesus, desce do monte da transfiguração e vê os seus discípulos lá, sem conseguir expulsar um demônio de um menino. E ele fica bravo e fala: ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vocês vão ficar sofrendo? Então nós somos discípulos cabeçudos. Olha nós também. Olha, nós muitas das vezes nós metemos os pés pelas mãos. Quantas as vezes nós atrapalhamos a obra de Deus? Quantas as vezes nós pedimos algo para Jesus, Jesus nos dá, e daqui a pouco nós já mudamos de ideia. Quantas as vezes nós oramos a Deus: Senhor, me ajuda, eu queria que o Senhor me mostrasse um lugar para me congregar. Aí Deus vai lá, dá até uma visão, quebra o nosso lugar. A gente vai lá, fica um tempo, daqui a pouco já não quer ficar mais lá. E quantas amizades nós jogamos fora? Quantas inimizades nós já criamos? Quantas comunhão nós já estragamos? Quantas palavras fora da hora nós já falamos para pessoas? Quantas pessoas que o Espírito Santo está trabalhando no coração e a gente já atrapalhou? Eu lembro uma vez que eu fui fazer, tinha um vizinho que ele estava com câncer, e eu levei uns irmãos para fazer uma visita para orar por ele. E ali nós oramos por ele, eu e mais aquele irmão, e ali a gente oramos e pedimos a Deus, falamos assim: seja feita a tua vontade, a nossa vontade é que o Senhor cure esse irmão. Esse irmão até acabou falecendo. E fizemos aquela oração de fé, e quando nós saímos, ali ainda, na janela do homem, um dos obreiros que estava comigo pegou e falou assim: coitado dele, está destruído. A gente tinha acabado de fazer uma oração de fé. Então nós somos meio cabeçudos, nós muitas das vezes atrapalhamos a obra de Deus. O Espírito Santo trabalhando em pessoas, em corações duros, e leva aquele trabalho de levar aquelas pessoas, que o ser humano tem um coração duro, é um trabalho árduo do Espírito Santo para levar pessoas até a casa de Deus, até a presença de Deus, até o aquebrantamento. O Espírito Santo veio para quebrantar o nosso coração. E muitas das vezes com uma palavra, com um capricho humano, com queremos
um abuso de poder, com autoridade, um julgamento, sabe, indevido, a gente vai lá e espalha tudo com Jesus. Como o apóstolo João falou, muitos têm se feito o anticristo. Que existe o anticristo, aquele que nega que Jesus veio em carne. Mas existem muitos anticristos, aqueles que atrapalham a obra do Evangelho, a obra de Deus. Acabamos sendo um tipo de anticristo. Não com um grau tanto do anticristo, mas uma espécie de anticristo. Porque a gente impedimos Cristo. Olha só o apóstolo Paulo. Foi lá em Gálatas, pregou para Gálatas, gerou ali muitos filhos para Deus. Aí vem um abençoado lá e falou que a salvação não é pela graça, que tem que ter sacrifício, a lei de Moisés tem que estar junto. Aí vai lá e Paulo falou: "Ô, meus filhos, quem vos fascinou? Que trabalho que vocês estragou esse trabalho, eu vou ter que ter um reparto aqui, vou ter que gerar vocês de novo." Então, existe uma obra, um trabalho sendo feito. E se nós não tomarmos cuidado, nós atrapalhamos Jesus. Nós pisamos no concreto que está mole ainda. Por isso, tem uma frase que eu gosto, que é de uma empresa chamada Júlia Simões, que está escrita assim nos caminhões delas: é preciso entender para atender. É preciso entender para atender. Porque nós precisamos entender qual é o propósito do Evangelho. Né? Esses dias eu vi um senhor, pastor presidente de um campo lá no Nordeste. Ele dizia: a praia é muito boa, mas não é para nós. Eu fiquei pensando, falei: nossa, esse irmão não entendeu nada do Evangelho. Com tanta idade, uma idade até merece nosso respeito, né? Numa posição até de presídio, né? Deve ter chegado lá com algum mérito. Mas não entendeu o Evangelho. Nós precisamos compreender o Evangelho, é preciso entender para atender. É preciso entender mais da graça, para não ficar misturando obra com a graça. É preciso entender e compreender o que é a nova aliança, para não ficar misturando a antiga aliança com a nova aliança. É preciso entender o propósito do Espírito Santo, o propósito de Jesus, a liberdade de Cristo, o que verdadeiramente importa no Evangelho, para que a gente não venha dar trabalho para Jesus. Porque nós somos servos inúteis, e nem inúteis nós estamos conseguindo ser. Porque, vamos falar sério, nós estamos conseguindo fazer o que Jesus pede, porque Jesus falou: se vocês fazerem o que manda, ainda vocês vão receber um diploma de servo inútil. Mas nem o que manda a gente está dando conta de fazer. Quem dera a gente fosse um servo inútil. Então a gente precisa entender o Evangelho para não atrapalhar Jesus, para não espalhar o que Jesus ajuntou, para não espalhar o que o Espírito Santo ajuntou por capricho, julgando. Tem uma obra sendo feita, tem um trabalho por detrás das coisas visíveis, tem um trabalho, tem pessoas trabalhando, tem coração sendo aquebrantado, tem pessoas sendo libertas, tem demônio machucando pessoas, tem pessoas sofrendo um abuso. E muitas das vezes a pessoa sai do mundo, né, para ir para a igreja, e lá na igreja, em vez de ela ser acolhida e ser abraçada, ela recebe abusos de poder, caprichos de homens, recebe tantas coisas, tantas palavras duras, tantas vaidades, como disse Salomão. O melhor de nós, Salomão disse assim: o melhor de nós ainda assim é vaidade. O melhor dos nossos homens, o melhor dos discípulos de Jesus ainda assim é um vaidoso. Quem comigo não ajunta, espalha. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Precisamos compreender mais o Evangelho. Precisamos ler as Escrituras com os olhos de Jesus. Precisamos perguntar: Espírito Santo, qual que é o teu trabalho? O que eu posso fazer para não atrapalhar? Nós somos como um cano enferrujado que passa água limpa. Nós precisamos ajudar as pessoas que não conseguem enxergar a enxergar. Quem não consegue se levantar,
Nós precisamos diminuir a injustiça aonde tem injustiça. Qual que é o trabalho de Jesus? Aonde tem injustiça, onde tem estômago vazio, nós precisamos lá ajudar lá a encher. Alimentar estômagos vazios. Aí nós estamos trabalhando com Jesus. Onde tem pessoas na mão de Satanás, nós precisamos ir lá e libertá-las pelo conhecimento da palavra. Mas a partir do momento que a gente começa a colocar muitas coisas que não tem nada a ver com o evangelho, em vez de nós ajuntarmos, nós estamos espalhando com Jesus. É por isso que o Senhor Jesus disse que aqueles que pegar um dos pequenos mandamentos e desobedecer e ainda assim ensinar errado aos homens, será menor no reino dos céus. Porque tem pessoas que atrapalham o evangelho, o reino dos céus, a boa obra de Deus. Tem pessoas que estão atrapalhando Jesus e o Espírito Santo. Na melhor boa vontade possível, mas está atrapalhando. Essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Pare de atrapalhar a obra de Deus. Deixe de ser um anticristo. Deixe de ser alguém que espalhe o que Jesus está juntando. Amém? Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de nós em Cristo Jesus.